Capítulo 1. O que é a Havat Hesed? Como é importante que o homem se apegue à virtude da bondade, como está escrito em Miqueias 6, verso 8. Ele te há declarado, ó homem, o que é bom, e o que o Eterno requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência. A Havat Hesed. À primeira vista, seria suficiente que as Escrituras dissessem o que devemos praticar a justiça e a bondade, ou que amemos a justiça e a bondade. Mas, quando a Torá proclama, ele te há declarado, significa que há algo nesta ideia que o homem não desvendaria por si, se isto não lhe fosse revelado. Todos sabem da importância de fazer justiça, pois esta verdade foi citada explicitamente na porção Mishpatim da Torá. A prática da bondade é igual e obviamente importante, como diversos versículos o ostentam. Entretanto, o verdadeiro significado da intenção das Escrituras fica evidente na seguinte afirmação de nossos sábios, Sanhedrin 7a. Se o casaco de uma pessoa foi confiscado por um veredito judicial, ela deve cantar de alegria. Podemos ilustrar esta afirmação com uma história. Um bando de rebeldes vivia numa certa cidade. Muita gente havia se unido a eles. Para fortalecer ainda mais os laços entre os membros do grupo, decidiram confeccionar um uniforme para todos e tingi-los com a mesma cor. Deste modo, eles se destacariam do resto da população e poderiam reconhecer uns aos outros mesmo à distância. Certo dia, eles se reuniram na taverna local e beberam além da conta. Alguns se recusaram a pagar e, por isto, o proprietário da taverna tomou-lhe os uniformes como penhor até virem saldar suas dívidas. Os que perderam os uniformes foram embora, inconformados. Pouco depois chegou aos ouvidos do rei que aquele grupo de rebeldes conspirava contra ele e sobre o modo como se vestiam. Suas atividades foram investigadas e todos os que estavam vestidos daquele modo foram capturados. Suas posses foram confiscadas e eles pereceram. Os únicos que conseguiram escapar foram os que haviam sido obrigados a deixar seus uniformes ao taberneiro como penhor. Por isto, não foram capturados e conseguiram se salvar. Disseram uns aos outros: pensávamos que o taberneiro nos causou prejuízo ao confiscar nossos uniformes. Na verdade, ele nos fez um enorme favor e com isto salvou as nossas vidas. Deveríamos ir agradecer-lhe por este ato. No futuro, devemos nos resguardar e não seguir os passos malignos de nossos amigos. Assim, não seremos apanhados como eles. Do mesmo modo, cada um de nós deve saber que apropriar-se indevidamente do que pertence a outros pode lhe causar prejuízos e pôr a perder até mesmo os bens que adquiriu honestamente. Isto é, ainda pior quando a aquisição de suas próprias roupas não está livre de desonestidade, como aprendemos com as palavras de nossos sábios, de acordo com o Sanhedrin 7a. Se um tribunal conclui que as roupas que a pessoa está vestida foram adquiridas desonestamente e a obriga a restituí-las ao seu legítimo dono, ela deve dar pulos de alegria, pois do contrário os céus lhe confiscariam todas as posses e ela ficaria desprovida de tudo o que tem. Agora podemos compreender melhor o versículo acima. Ele te há declarado. Se uma pessoa dedica toda a sua energia para acumular fortuna e não se preocupa com a integridade da origem dos seus ganhos, que podem ter sido adquiridos por engodo, apropriação indébita e outros tipos de delito na área financeira, está enganando a si própria, pensando que no presente ele terá proveito disto e que a prestação de contas final será feita somente quando chegar ao mundo superior. A isto deve-se o alerta do profeta. Ele te há declarado, acima citado. Sua intenção é nos transmitir uma mensagem contrária ao credo comum, segundo o qual acumular riqueza é o melhor que o homem pode fazer por si.
Na verdade, a única vantagem que um homem pode tirar da sua fortuna é praticar atos de justiça e benevolência, além de inspecionar constantemente a idoneidade de seus negócios e se o modo como obtém lucros é conforme as diretrizes da Torá. Este é o caminho que o homem deve seguir para assegurar a perenidade de seus bens. É o que as Escrituras tensionam quando dizem: senão que pratiques a justiça. Mais adiante, o profeta acrescenta: e ames a beneficência. Aqui a intenção é transmitir a seguinte mensagem: as pessoas devem ponderar sobre a forma como obtêm suas posses. Se estão isentas de atos desonestos, acreditando que permanecerão suas pelo bem que praticaram e que tudo lhes será concedido a seu tempo, e que devem praticar o bem e serem caridosas de acordo com suas posses. Do contrário, Deus o livre e sua riqueza começará a minguar, como relata o Talmud em Ketubot 66b, no incidente de Nakjimon Ben Gurion. Quanto à escolha dos termos, praticar a justiça e amar a beneficência, fecha aspas, ao invés de, abre aspas, agir com justiça e caridade, fecha aspas, o profeta chama a nossa atenção para uma nova e importante lição, numa área onde a maior parte das pessoas descuida. Na verdade, todos nós praticamos atos de bondade, principalmente quando nos sentimos pressionados. Se uma pessoa em estado de pobreza e desespero precisa de nosso auxílio e nos acorre uma ou mais vezes, é difícil evitá-la. Então decidimos auxiliar esta pessoa, mesmo se não o fazemos de coração pleno e alma pura. Por isto, o profeta exorta, abre aspas, o que o Eterno quer de ti, senão que ames a benevolência, fecha aspas. Não pense que já cumpriu seu dever apenas por haver praticado alguns atos de caridade. Pelo contrário, você deve nutrir verdadeiro amor por essa mitzvah. Obviamente, existe uma grande diferença entre a pessoa que faz o bem porque se sente pressionada e a que o faz por amor genuíno. É possível ver isso em nossas próprias vidas, no modo como agimos em relação aos nossos filhos, nossa dedicação em conseguir alimentos e roupas, no casamento e tudo o que fazemos motivados por um amor despretensioso. Nestes casos, costumamos agir além da nossa obrigação. Todo pai procura o bem de seus filhos, mesmo quando não o pedem explicitamente. Ele o faz alegremente e de espírito grato. Do mesmo modo, a pessoa que ama a benevolência procura o melhor modo de fazer bem ao próximo e busca agir generosamente. Todos os aspectos dessa virtude, conforme veremos mais adiante, se Deus quiser, também devem ser praticados por puro amor e não só pela obrigação de fazer o bem. Veja como esta virtude é importante. Na bênção de agradecimento, no final da tefilá, a oração silenciosa, nós dizemos, abre aspas, abençoa a todos nós conjuntamente com luz da tua presença, porque com o fulgor desta mesma presença deste-nos, eterno, Deus nosso, a tua Torá, para a vida e amor pela beneficência. Fecha aspas. Abre aspas, luz da sua presença, fecha aspas, foi revelada no Monte Sinai, como atestam as Escrituras. Abre aspas, fizeram-te ver estas coisas para conheceres que Ele, o Eterno, é Deus, fecha aspas. Deuteronômio 4. Nossos sábios afirmam que Deus, bendito seja, abriu as comportas dos céus e dos mundos inferiores para revelar que Ele é o único Senhor e que reina sobre todos eles simultaneamente. Foram reveladas diversas verdades fundamentais, que a Torá é a fonte da existência dos céus e da terra, que pelo seu mérito o mundo persiste e que, sem o seu cumprimento, ele deixará de existir, como disseram nossos sábios. Avodar Zará 3a. Abre aspas. Deus estipulou no ato da criação que, se o povo de Israel aceitar a Torá, muito bem, do contrário, farei o universo retornar ao caos. Fecha aspas. Portanto, se o mundo deixar de cumprir a Torá por um momento sequer, todo o universo ruirá. Pois é a Torá quem assegura sua existência no plano superior,
como citam os livros sagrados com base no Zohar. Durante aquela convocação no Sinai, o modo constante que o homem deve amar, perseguir e praticar o bem ficou claro e patente a todos os que a presenciavam. Naquela oportunidade, dotados de elevado senso de profecia, eles puderam compreender como se mantém a continuidade da criação, alcançando o entendimento de como a existência em sua totalidade, perpetuidade e sustentação depende completamente da bondade de Deus, bendito seja, que preenche todo o universo, como declaram as Escrituras nos Salmos 136, verso 25. Abre aspas. É Ele quem fornece alimento a todos os seres vivos, porque eterna é a sua misericórdia. Fecha aspas. E no outro versículo, abre aspas, a bondade de Deus preenche toda a terra. Fecha aspas. Ibid 33, verso 5. Outro sim, caso o Santíssimo, bendito seja, tratasse as suas criaturas unicamente de acordo com a justiça pura, Deus nos livre. O mundo não existiria por um segundo sequer. Como dizem nossos sábios no Midrash Terrilim, com referência ao Salmo 89, versos 1 e 2, abre aspas, um masquil de Etan, o Ezrahita, para sempre cantarei sobre a imensa bondade do Eterno. Fecha aspas. Perguntaram a Etan, o que sustém a terra? Sua resposta, a bondade, como está escrito. O trono celestial deve suster-se pela bondade. Isaías 16, verso 5. Com que isto se assemelha? Com um banquinho. Uma de suas pernas ficou frouxa. Um seixo foi colocado sobre a perna frouxa para firmá-la. Por assim dizer, é o trono de Deus. Ele tornou-se frouxo. E como Deus o escorou? Com a bondade. Deste momento em diante, ele declarou, abre aspas, o universo será construído com a bondade, fecha aspas. Salmos 89, verso 3. Por conseguinte, o homem deve buscar constantemente esta virtude. Pelo seu mérito, ele sobreviverá, tanto neste mundo como no mundo vindouro, como explicaremos mais adiante, por meio de passagens bíblicas e das palavras de nossos sábios.